Olá, o programa Tribuna da Mulher discute com os nossos convidados as leis em defesa do universo feminino. No decorrer da história da humanidade, a mulher foi condicionada e submetida a ocupar posição secundária na sociedade. Primeiramente pela força e depois por meios mais sutis, como a criação de leis. Todavia, com a evolução da sociedade, a saída da mulher da casa para o trabalho, iniciou-se um processo de libertação das mulheres que, de maneira gradativa e após muita luta, culminou em diversas leis visando igualar direitos de homens e mulheres. Nossos convidados, o deputado Hamilton Pereira, do PT, e a ex-deputada federal Yara Bernardi. Deputado, que bom tê-lo aqui no programa com a nossa ex-deputada Yara Bernardi. Eu também acho, viu, Mona? Acho bom que nós vamos ter a oportunidade de entrevistar hoje uma mulher guerreira, viu? Lutadora. É que tem uma história de luta muito bonita. E a TV Assembleia, como sempre, trazendo figuras aqui importantes, não é? E que tem essa história para exemplificar, inclusive, para os nossos telespectadores, nossas telespectadoras. É uma satisfação muito grande participar com você desse programa. As mulheres no processo constituinte se mobilizaram nacionalmente no Brasil. Inclusive, lançaram uma carta dos direitos das mulheres, não é? E nós conquistamos a igualdade na Constituição brasileira. Mas ainda caminhamos a passos muito lentos. É verdade. Por muito tempo, a mulher foi uma figura secundarizada numa sociedade patriarcal, numa sociedade extremamente machista. Né? Vamos lembrar aqui que até meados de 1940, dos anos 40, a mulher não podia votar, não tinha direito a voto. Né? Os direitos das mulheres, eles compõem uma história muito recente da nossa sociedade contemporânea. As mulheres não tinham direitos e elas não, digamos assim, não devem favor a ninguém sobre os direitos que hoje elas têm e exercem. Isso foi fruto da conquista da própria mulher, né? Da luta que as mulheres travaram, das lutas que as mulheres travaram no país, né? Para conquistar o direito a votar e ser votada, ser candidata, participar da política. Eu diria até que no século passado, pouco antes do final do século XX, ainda a mulher não podia sequer envolver muito com as artes, né? Até isso era tolhido pela própria família, como disse, família patriarcal às vezes via com maus olhos a questão da mulher envolvida com a arte dramática, a mulher que se envolvia com a cultura de uma forma geral, que se apresentava em público, não é verdade? Verdade. Então, a história da conquista das mulheres é uma história muito recente, e graças à luta delas próprias. Deputada, que bom tê-la aqui no programa Tribuna da Mulher, a senhora que é uma defensora das mulheres, a senhora que tem muitas leis em defesa do universo feminino. Eu pergunto à senhora, por que a senhora acabou com a mulher honesta? A minha trajetória é de professora, vereadora na minha cidade de Sorocaba por 14 anos, depois deputada federal por 8 anos. As pautas que eu priorizei, tanto como vereadora como no Congresso Nacional, foram as pautas da educação e de defesa dos direitos da mulher. Nós fazíamos lá no Congresso Nacional um trabalho em conjunto com a bancada feminina, procurávamos agrupar, que não passa de 40, 45. Quando eu saí em 2006, nós tínhamos 45 deputadas, hoje temos 46. É uma representação muito pequena ainda no universo do Brasil. Falando da maioria da população brasileira, que são as mulheres, as eleitoras também, a maioria é de mulher. Nós temos ainda uma subrepresentação muito grande no Congresso Nacional. Então, nós juntávamos as deputadas dos diferentes partidos, dos diferentes estados, com prioridades diferenciadas, para que, pelo menos naquelas pautas nacionais, o Dia Internacional da Mulher, o Dia Nacional da Não Violência contra a Mulher, que nós tivéssemos o Congresso Nacional voltado para esse tema. E eu consegui, junto com o movimento feminista, com a bancada feminina, as nossas deputadas e senadoras, aprovar leis como esta, que era a modificação, deputada Hamilton, do Código Penal, que já vinha da década de 40,
trazendo uma série de diferenciações entre homens e mulheres na questão da defesa da lei e dos direitos. Havia o termo mulher honesta, mulher virgem, a questão do adultério que só penalizava as mulheres. No Código Penal. No Código Penal, que isso ninguém se preocupou de fazer as modificações. O Código Penal foi muito emendado, modificado, mas nos temas da mulher ele continuava fazendo diferenciações. O termo mulher honesta, me perguntaram, mas por que você acabou com o termo mulher honesta no Brasil? Não acabei com as mulheres honestas. Nós acabamos na lei a diferenciação de certos artigos que protegiam e defendiam a mulher honesta. Como é que você define perante a lei, pelo conceito de quem, dos legisladores da década de 40, o que era mulher honesta ou não honesta? Não tinha homem honesto na legislação. Na realidade... Homens e mulheres dentro da lei que nós colocamos, retiramos o termo mulher virgem, mulher honesta, as diferenciações com relação ao adultério, que prejudicavam, só penalizavam as mulheres, e deixamos o Código Penal em termos de homens e mulheres igualitário. Que é a nossa Constituição. Na realidade, o que a professora Yara fez, guardadas as devidas proporções, é um pouco como se eliminássemos, como foi eliminado recentemente, do nosso vocabulário, não é? A palavra pessoas de boa aparência. Você deve se recordar, lógico, professora Yara também, que até muito recentemente, por exemplo, oferta de empregos, né, nos jornais, precisa-se de rapazes de boa aparência. Claro. Embutido nisso, na realidade, o que estava por trás disso era um preconceito muito grande, principalmente contra os jovens negros. Né? Rapaz de boa aparência é aquele que oferecia uma aparência... As mulheres é a mesma coisa. Do padrão global, né? Tinha que ter aparência de manequim, cabelinhos bem cortados e tal. Quer dizer, algo que discriminava, né, e que exercia um certo preconceito muito forte contra os jovens que resolviam deixar o cabelo crescer, né, jovens principalmente negros. Hoje os tatuados. Muito discriminados. Os tatuados, então, né, tatuagem, até um passado muito recente, era coisa de ex-apenado. Né? O pessoal dizia, não, esse aí é ex-cabeeiro, porque tem tatuagem e tal, e a pessoa que portava uma tatuagem, ela era absolutamente discriminada e excluída do mercado de trabalho. Então, o que a professora Yara fez foi isso, foi eliminar do vocabulário essa coisa que distingue, quer dizer, o que é mulher honesta? Lógico. Isso é um conceito, né? E quem é que vai dizer que esta mulher é honesta ou deixa de ser honesta? Quer dizer, quem é que vai julgar isso? Um conceito absolutamente subjetivo, mas estava na lei. Subjetivo, exatamente. Quer dizer, é o patrão, é o dono da empresa. Crimes contra a mulher honesta. O reflexo da... Se alguém me julgasse, sei lá, por que conceito que não era honesta, eu não estava protegida pela lei, eu e outras mulheres. Com certeza. Agora, nós colocamos isso foi uma conquista do universo feminino na sociedade brasileira. As mulheres marcharam. A senhora acha que o Brasil está mais feminino? Olha, muito mais feminino. Eu reconheço, inclusive hoje em reuniões políticas que a gente participa, uma presença maior das mulheres. Eu penso que a presidenta Dilma, assumindo o cargo que assumiu, a importância que ela tem, uma das mulheres mais importantes do mundo, está incentivando a participação feminina e o debate político. As pessoas elogiam demais a atuação da presidenta Dilma. Se falou tanto durante a campanha, tantos preconceitos, tantas questões foram colocadas pelo fato dela ser mulher, e hoje ela demonstra uma capacidade de governança extremamente importante e reconhecida por todos. E isso incentiva a participação feminina. No mercado de trabalho, Mônica, nós precisamos ainda avançar em muita coisa. Na sociedade e no mercado de trabalho. A presidenta Dilma queria ter assinado uma lei extremamente importante no 8 de março, ela até anunciou, mas o Congresso barrou, por pressão dos empresários, essa discriminação tão velada hoje que existe no mercado de trabalho, que a mulher, por trabalho igual, ganha menos, salário igual. A CLT diz, trabalho igual, salário igual. Mas na prática isso não acontece. Esta lei que deveria ter sido assinada e a presidenta Dilma iria sancionar no 8 de março, não foi aprovada. Que determinaria sanções e multas aos empresários que pagassem salário diferenciado às mulheres. A deputada Yara está colocando que essas mulheres que estão no mercado de trabalho,
que ganham menos que os homens são mulheres que têm uma diplomação a mais que o homem. É verdade, mas é verdade. Muitas vezes tem mais estudo, sim. E tem a outra jornada de trabalho, que é o trabalho doméstico, que ainda continua sendo tarefa e obrigação do universo feminino. Então essa cultura ainda é lenta, né, deputada? Nós estamos caminhando muito lentamente, porque para romper esta cultura de que a mulher é secundária, está nos custando muito na sociedade brasileira, mesmo tendo eleito uma mulher. Como se ela fosse, deputado, como se ela fosse o salário dela um complemento. Isso faz parte, inclusive, da cultura, como se ela não fosse a profissional. Mais de 30% das famílias brasileiras são dirigidas, governadas e sustentadas por mulheres hoje. São provedoras do orçamento. Provedoras do lar e do orçamento. Então, ela não é um salário complementar, como se dizia antigamente para os alfinetes. Foi quando a mulher entrou no mercado de trabalho, exatamente pós-Segunda Guerra Mundial, ela entra para complementar a renda familiar. Mas hoje, ela é o orçamento do lar. Hoje, uma grande parte das mulheres que encontram-se no mercado de trabalho são mulheres, são donas do lar, são donas de casa, elas sustentam a família, não é? São provedoras. São provedoras do lar. Na realidade, porque a mulher, por muito tempo não, nos dias de hoje ainda, as mulheres exercem, na maioria das vezes, a chamada tripla jornada. Né? Quando ela trabalha no mercado de trabalho, seja no comércio, seja no mercado de trabalho de serviços, ou mesmo numa indústria, com a mesma capacidade, às vezes até com maior conhecimento, né? Maior formação, ela ainda chega em casa e encontra a casa por ser cuidado por ela depois da jornada de trabalho que ela exerceu no mercado de trabalho. E se tiver um enfermo, é ela que cuida do enfermo. Exatamente. Resquícios, como disse, de uma sociedade patriarcal, de uma sociedade extremamente machista, não é? Que delegou à mulher, ao longo dos tempos, o papel de prenda doméstica. Não é? Aliás, isso existia até num passado muito recente. Né? O que você faz? Quando a mulher não trabalhava fora, não estava no mercado de trabalho, ela era prendas domésticas. Ou seja, ela cuidava de criança, ela lavava roupa, passava roupa, fazia comida, arruma a cozinha, cuida dos idosos da casa, enfim. Né? Esse era o papel que o homem vai ao mercado de trabalho, veja como é uma coisa primitiva. Né? Daquela sociedade ainda em que o homem saía para caçar, né? Da sociedade primitiva, em que o homem ia à caça e a mulher ficava, às vezes, numa choupana, numa caverna, né? Aguardando o homem chegar com o resultado da caça para ela poder cozinhar, para ela poder preparar, enfim. Veja por quanto tempo isso se arrasta. Nós passamos pela sociedade medieval, chegamos aos dias de hoje e nós ainda encontramos resquício disso. Certo. Mas não é o caso, eu lhe garanto, da companheira Yara Werneck. Com certeza. Porque essa luta é uma mulher efetivamente que conquistou, né, o seu papel na sociedade de uma forma extraordinária. Mona, a Yara começou a sua carreira política na luta pela anistia aos presos políticos do Brasil. Ela fez parte daquela luta, que em 79, veja, culminou com a anistia, né? A Yara participou disso. A Yara foi a primeira afiliada do Partido dos Trabalhadores, ela fundou o Partido dos Trabalhadores lá na cidade de Sorocaba e foi a primeira afiliada, é a afiliada número 1 do PT lá em nossa cidade. E a anistia... Foi a primeira vereadora da cidade. Primeira vereadora mulher, exatamente. Né? Por 14 anos ela esteve na Câmara, defendendo os interesses da mulher, da sociedade sorocabana, e isso lhe deu, inclusive, essa credibilidade de uma mulher combativa na política, defensora dos seus pontos de vista, elaboradora de leis que a credenciou depois a se tornar deputada federal. E a autora de uma lei de extrema importância para as mulheres, que é o assédio sexual, né, deputada?
Quando a mulher saiu de dentro do lar, como dizia o deputado Hamilton, das obrigações do lar e foi para o mercado de trabalho, teve que haver uma adaptação com relação a horários, jornada, as leis trabalhistas tiveram que se modificar. E é no mercado de trabalho que boa parte dos casos de assédio sexual, do constrangimento para o assédio sexual acontecia. E acontece ainda. E acontece ainda, e a mulher tem tanto medo de denunciar. Mas até 2004, quando nós aprovamos esta lei, e isso era uma lei já antiga, de procedimentos, inclusive nas empresas estrangeiras, há 20 anos atrás já, códigos de conduta nas empresas para que não houvesse assédio sexual, e aqui no Brasil foi um escândalo, quando nós começamos a discutir essa lei e aprovamos. Eu andei pelo Brasil inteiro explicando que o constrangimento acontecia quando a mulher não aceitava. Todo mundo tem o direito de tentar conquistar uma mulher, mas no campo do trabalho, isso vira assédio, quando a lei deixa claro que isso acontece quando uma pessoa... A relação de poder. Submete a outra por relação de poder. Quando existe hierarquia, quando existe o poder, quando a outra pode constranger e usa desse poder para isso. É isso que nós colocamos muito claro na lei. Lógico, não é uma... Não é relações de amizade, de tentativa de paquera, de namoro, de conquista, que até nos outros países até isso é proibido dentro do ambiente de trabalho. No Brasil nós colocamos muito claro essa questão. E eu tive que explicar no Brasil inteiro essa lei. Ela foi elaborada e discutida com juristas de renome, que a bancada feminina, as entidades feministas, juristas de renome como Silvia Pimentel, que ela que nos ajudou, inclusive, a dar a redação para que fosse aprovada, não fosse inconstitucional esta lei. E aí criminalizou, tipificou do Código Penal o crime de assédio sexual, que as mulheres hoje têm o direito de denunciar. Naquele momento, deputado, era muito... Para homens e mulheres. Para homens e mulheres, lógico. Não se falava a questão de tipificar um crime aqui no país. Era muito difícil isso, sim, né, deputada? Sim. Isso foi uma conquista da bancada feminina. Sim, nessas datas em que a gente conseguia sensibilizar o Congresso Nacional, no 8 de março, 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, nós conseguimos aprovar leis importantes, como esta. Como esta e como o assédio moral, deputado. Como que se tipifica o assédio moral, não é? Exatamente. Quer dizer, veja que todas as grandes conquistas hoje no campo legislativo que coíbem a violência contra a mulher, o desrespeito contra a mulher, como o assédio, como a Lei Maria da Penha, a Yara esteve lá. Eu fiz parte da comissão especial que elaborou a Lei Maria da Penha. Relatora, né, das grandes leis que hoje protegem o direito da mulher, a integridade física, moral da mulher, a Yara teve participação. Então, isso foi muito importante. Lógico. Mas, deputada, a senhora acha que as mulheres estão se empoderando dessas leis? Elas se apropriaram dessas leis? A do assédio sexual, que nós acabamos de colocar aqui. Nós temos a mulher, ela tem muita dificuldade de romper com o silêncio. Nós temos a Secretaria Nacional de Mulheres, isso é extremamente importante, que foi criada no governo Lula, e temos que ter as estruturas funcionando onde as mulheres estão, estruturas estaduais e estruturas municipais, como centros de referência, onde a mulher pode ir receber orientação, inclusive jurídica, de como fazer uso das leis. A Lei Maria da Penha, ela só consegue ser aplicada quando o judiciário está sensibilizado, quando existe uma delegacia da mulher, quando tem um centro de referência, uma casa-abrigo. Uma casa-abrigo. Fui autora da lei que criou a primeira casa-abrigo em Sorocaba também. Sorocaba foi pioneiro em muitas ações com relação à questão da mulher. A primeira delegacia da mulher do interior foi a nossa. Se essas estruturas não existem, a mulher tem muita dificuldade de fazer uso das leis que a protegem. Então, os municípios e a rede estadual, com centros de referência, com delegacias, com aparato judiciário, com aparato de segurança, precisam estar à disposição e sensibilizados para a causa feminina, porque se eles não estão sensibilizados, nem a lei consegue ser aplicada. Lógico, esse é o movimento que a mulher tem que se libertar, a que está sendo oprimida, né, está sendo violentada, e também, deputado, da qualificação do profissional na hora do atender esta mulher que chega a esses espaços. Perfeitamente. É uma mudança de cultura, né, Muna? É uma mudança de cultura.
Entre tantas coisas importantes que a Yara participou, a Yara hoje é uma motivadora das mulheres na política, na luta, em todas as frentes e tal. Depois eu acho que a Yara poderia falar um pouco sobre a PLP, quer dizer, uma iniciativa que envolve as mulheres para que elas tomem conhecimento desses direitos todos que elas têm hoje e principalmente que elas se engajem na luta pela defesa desses direitos, para que eles sejam finalmente expressos no dia a dia, no cotidiano da mulher. Em nossa região, a Yara é pioneira na criação desse projeto, né, que é as Promotoras Legais Populares, chamado PLP, né, onde as mulheres, a simples dona de casa, é chamada a se envolver, a participar de um curso para conhecer todos os seus direitos, né, e como ela deve defender esses direitos, participar, inclusive da vida política, da cidade, do seu bairro, do seu sindicato, da sua categoria profissional. Mas a grande reclamação é a falta de investimento nessas políticas, deputado. Os recursos, porque sem recursos nós não vamos mudar essa cultura. Deputado, um tema que nós estamos discutindo no Brasil inteiro, o debate, e a presidenta Dilma apresentou agora nesse Dia das Mães, é o programa Brasil Carinhoso, que tem todo um foco para as mulheres. Se a estrutura de apoio às mulheres não existir, como formação profissional, como é que ela vai entrar para o mercado de trabalho? A gente vê cursinhos que ensinam bordado, pintura, fazer à mão, unha, mas existem vagas e vagas no mercado de trabalho que precisariam ser ocupadas. Se as mulheres tivessem profissionalização para isso, elas ocupariam. A outra questão que já foi citada aqui é a questão da creche. Da política pública para as crianças na idade da educação infantil, do 0 a 6 anos. Direito da criança. Direito da criança, e que se a mãe não tiver essa estrutura, também, né, passa a ser um direito dela não atendido. Ela não pode ir para o mercado de trabalho. E é nesse momento que você prepara a criança para um processo de libertação. É a idade-chave para a formação da criança, para a alfabetização, para os cuidados, para ela estar se colocando para a vida. A educação infantil é extremamente importante. Quando essa política pública não é atendida, a mãe dessa criança também é prejudicada. Ela tem que usar todos os argumentos, pagar uma outra mulher, deixar de trabalhar, perde o emprego. Essa é a realidade que nós estamos vendo quando essa política pública não existe e ela é de tarefa de atendimento das prefeituras municipais. E, com certeza, muitas mães que estão nos assistindo agora estão se perguntando como conseguir uma vaga, deputado. Exatamente. Que estão na fila em busca de uma vaga. Um direito líquido e certo, né, das mulheres, como a professora Yara falou. Que a presidenta Dilma apresentou, eu não terminei o raciocínio, foi a ampliação da rede de creches, o financiamento para as prefeituras para as redes de creche em todo o Brasil, de um programa pró-infância que já existe desde 2006. Ela colocou mais recursos para que as prefeituras construam mais creches. Lógico que as prefeituras realmente assumam isso, não é? Exato. Isso é da capacidade do município. É tarefa dela. Do município. Quando as mulheres eram exceção à regra, ou seja, elas estavam em casa e não no mercado de trabalho, e que excepcionalmente iam ao mercado de trabalho, as creches eram concebidas como verdadeiros depósitos de crianças. Deixa a criança lá porque é um caso muito especial, não é? Então nós tivemos lá em Sorocaba uma iniciativa que era a seguinte, a Mãe Crecheira. É uma família que abria a sua casa para recolher algumas crianças da vizinhança, naqueles casos excepcionais em que a mulher ia ao mercado de trabalho. Quer dizer, hoje não. Hoje a creche é um equipamento público educacional. Cuida, alimenta, educa e forma. Está dentro do financiamento do Fundeb, o Fundo da Educação Básica. É uma das fases financiadas pelos recursos da educação. É lá que o senhor combate a discriminação, né, deputado? Exatamente. É lá que o senhor dá a melhor oportunidade para aquele que não tem oportunidade. Exatamente, Mona. Porque se nós não estivermos todos, homens, mulheres, conscientes de que esse é um direito universal do ser humano, independentemente do sexo dele, não é? Nós não vamos garantir
o pleno direito de cidadania às pessoas. Com certeza, deputada Milton, muito obrigada pela presença do senhor aqui no programa Tribuna da Mulher mais uma vez. Olha, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui recepcionando a minha amiga Yara Bernardi, essa mulher especial. Uma formuladora de políticas públicas em defesa das mulheres. Eu também agradeço o espaço de estar debatendo aqui com um deputado feminista, que também defende os direitos das mulheres, e o espaço nesse programa tão importante para o eleitorado, para as mulheres do Estado de São Paulo e do Brasil. Obrigada, deputada. Volte outras vezes. A você, telespectador, até o próximo programa Tribuna da Mulher na TV Assembleia.